Tu falou que sempre gostou de esporte e tudo mais. Eu sei porque a gente tava conversando ali embaixo, tu me falou que agora tu é um cara do golfe e tal, mas já tô no projeto aqui de te fazer jogar golfe. Já pensou, cara? Já pensou, Jean? Aí, ó, Cariani com academia, o Popeye com boxe e agora o Tadeu Schmidt com golfe. Ele tá me explicando o golfe lá e parece bastante interessante mesmo. A primeira coisa que eu falei, isso aí é um esporte de burguês safado, pô. Mas, cara, assim, você falou que golfe entrou na tua vida faz 8 anos. Isso. Então, nessa época aí, tu tava falando de outros esportes. Não, nunca vou falar de golfe na televisão na minha vida. É verdade? Nunca. Não, mas eu quis dizer assim, você tava falando que curtia esporte. E o que tu praticava, então? Então, eu joguei, como todo, desde sempre, você diz? Desde moleque joguei futebol, claro. Como todo moleque brasileiro joguei futebol. Só tô esperando chegar no basquete, vai lá. Joguei basquete há algum tempo, mas muito pouco quando eu era pequenininho. Mas a coisa do Oscar era tão forte que me afastou do basquete. É mesmo? Porque era sempre comparação com os caras, comparação, e eu não queria aquilo. Então eu eliminei o basquete da minha vida por isso. Tu ia acabar sendo, pelo menos por um tempo, o irmão do Oscar. No vôlei aí eu fui jogar vôlei. E no vôlei, falar, aquele é o irmão do Oscar. E normal, que é uma forma de identificar a pessoa. O chato é quando parece que você não faz nada. Você só tem qualquer coisa porque você é irmão do Oscar. Né? Mas eu joguei vôlei e tentei ser jogador de vôlei. Tu é altão, dá pra ser um jogador de vôlei Mas mesmo. eu era levantador. E esse foi o meu problema. O meu grande problema no esporte é que eu não entrei pra fazer esporte pra me divertir, pra praticar, pra jogar. Eu entrei pra ser o melhor jogador da história do vôlei brasileiro. E esse não é a meta de... Não é assim que você tem que começar um projeto, entendeu? Quando você põe uma meta que a única coisa que vale a pena é o máximo... A possibilidade de frustração é de 99,99%. Você tem razão. Então, assim, você tem que entrar para fazer e se dedicar o suficiente para ser o melhor. Mas não como a única coisa que presta é ser uma... Minha meta, assim, Entrou com a meta meio furada. Totalmente furada. Mas pratiquei, joguei vôlei em Brasília. E, aos 17 anos eu fui para uma seleção brasileira, a primeira seleção do Nauber. Mas fui cortado. Porra, então tu chegou a ser fodão, pô. Não, eu jogava direitinho, mas eu não tinha... Na verdade, eu jogava de levantador porque eu não tinha físico para ser atacante. Porque eu não sou tão alto e não pulo muito. Meu sobrinho, por exemplo, o Bruno, é mais baixo que eu, mas é um cavalo, cara. Pula pra caramba, é um animal e tem um talento, habilidade que eu nunca tive. E a minha personalidade é toda de atacante. Eu queria dar... Os jogos que eu me lembro na minha vida, assim, com mais carinho... foram os que eu joguei como atacante, eu devia ter jogado como atacante, talvez conseguisse menos, mas teria me divertido muito mais. Eu joguei numa posição que não era minha. Só pra tentar porque chegar... Porque era mais possível de eu chegar mais longe, porque eu não tinha tanto vigor físico pra bater a bola. Entendi. E aí, aí parei de jogar. Aí quando eu fui cortado, eu falei, nunca mais vou me dedicar a isso. Eu me dediquei pra caramba, me dediquei. Tinha quantos anos? 17. Tá, então tu ainda tava no processo de ir pra faculdade, era um garoto. Isso. E nunca tinha pensado em fazer nada de faculdade, né? Então fui parar no jornalismo por acaso. Porque eu achei que eu ia ser atleta. Eu achava que eu ia ser atleta, era meu único plano, não tinha plano B. Quando eu fui cortado, eu falei assim... O que teu pai achava dessa porra, cara? Já tinha o teu irmão, né? Pô, e meu pai sempre falava assim... Porque Oscar foi um aborto da natureza. Eu me lembro sempre dessa expressão que eles usavam. O que aconteceu com Oscar foi um aborto da natureza. Foi uma loucura assim que aconteceu, né? Que tudo deu certo e ele era realmente muito talentoso e tinha todas as condições para ser o gigante que ele é. Mas o meu pai e minha mãe queriam dizer o seguinte: não vai acontecer de novo. Eu entendo. Com alguém da mesma família. E eu realmente, talvez em outro esporte, talvez eu tivesse mais chance. Talvez no tênis eu precisaria de mais velocidade, assim, talvez. No futebol você jogava de quê? No futebolzinho? Veja como é que são as coisas. Ou goleiro ou centroavante. São os extremos. Porque a habilidade no futebol nunca foi meu forte. Mas eu faço gol, cara. Quer dizer, fazia, né? Tem uns 20 anos que eu não jogo. Tu jogava futebol de campo, salão, era o quê? Não, campo eu nunca joguei, assim. Eu jogava pelada society. Entendi, tá. E tem aquela coisa da família Schmidt de... Como eu posso dizer? Ser fominha. Entendi. Então, a bola
bateu no meu pé, deu visão pro gol, pá! Eu chutava. Então, matematicamente, eu aumentava as minhas chances de fazer mais gols, porque era muito chute pro gol. Entendi, faz sentido. Então, o pessoal ficava irritadíssimo, mas entrava e fazia gol, cara. Inclusive, a última vez que eu joguei futebol... Goleiro ou centroavante? Eu sempre era goleiro, porque eu era, assim, na escola lá, eu sempre fui muito ruim. Então eu era o último a ser escolhido. O último a ser escolhido era o gol, pô. Não, não era... Caralho, sobrou eu. Pô, vai, não, vai, eu não vai. era bom, não, mas eu nunca fui o último a ser escolhido. Eu era ali da turma... Não, eu era o último a ser escolhido. Mas eu gostava de ser goleiro. Então, eu lembro até hoje, um campeonato que teve na minha quadra lá em Brasília, era o meu time, que era o time do Dori, contra o time do Mário, contra o time do Bloco C. Aí cada time jogava com o outro, um ganhou do outro ganhou do outro, deu empate o campeonato. Mas o jogo que a gente ganhou foi pros pênaltis, cara. E eu peguei um pênalti. O pênalti decisivo eu defendi assim com a mão esquerda e abri o pulso. E as meninas Nossa, todas uma história assistindo. Aí de anime, né, cara? E eu com aquela dor assim, as meninas do bloco, a menina que eu paquerava, todas assim, ganhamos, e o Tadeu é o herói, foi bom demais aqui, eu não esqueci. Bom demais, mesmo. E logo depois eu dei meu primeiro beijo com essa menina. Foi uma semana assim de, uma coisa de louco, foi uma semana maravilhosa. Estourou, né? Caralho. Porra, eu sempre gostei muito de assistir esporte, não era... Porque assim, eu sou ruim em qualquer esporte. É que o golfe tá te esperando, cara. Golfe, né, tá esperando cara? pra ser bom no golfe. Tá cara. bom, vamos lá. 8 anos atrás... Não, então, deixa eu explicar. Aí parei de jogar vôlei. Aí joguei vôlei aí num tempo, joguei Campeonato Brasileiro, joguei Jogos Universitários Brasileiros, joguei 2 universidades, né, que são as Olimpíadas Universitárias. Mas já como ex-jogador, assim, não treinava. Malandrão, né? Vou só com a minha. Vou lá porque eu sou o Tadeu, pô. Meu irmão, eu fui convocado pra seleção. Pelo amor de Deus. Mas aí depois que eu acabei o último campeonato, eu falei, não quero mais jogar vôlei. Porque no vôlei, hoje faz mais de 20 anos que eu não pego na bola de vôlei. Porque você vai jogar vôlei, que é o esporte que eu jogava, eu quero fazer as coisas, é um saco. Porque eu quero pular, não pulo, quero correr, é sempre frustrante. Aí aos 30 anos eu comecei a jogar tênis. E no tênis, cara, como eu nunca tinha treinado tênis, eu tava sempre na melhor fase da minha vida. Tá. Eu começava a treinar um pouco e jogava, e era super dedicado no tênis. Joguei, dos 30 aos 40, eu joguei assim alucinadamente. Cheguei ao primeiro lugar do ranking no Clube Naval Piraquê, lá no Rio de Janeiro, que era o meu objetivo. O número 2 devia ter 80 anos. Eu ia falar, eu e os coroas. Mas cheguei ao primeiro lugar, e era difícil chegar ao primeiro lugar. E aí me dediquei pra caramba ao tênis e sempre curti muito o tênis. Ainda curto, de vez em quando eu jogo. Mas aos 40, cara, eu fui jogar golfe, fui experimentar o golfe. E aí, meu irmão... Mas como assim? Ninguém, assim, ó, eu não tenho... Ninguém chega pra mim e fala assim, Coelho, vamos ali no golfe. Você foi o primeiro. Eu vou até tirar o casaco que tá dando calor. Falar de golfe, isso. Tá calor. E aí, e assim, alguém te levou pro golfe. Sim. Meu compadre Mauro Motoc, os pais dele sempre jogaram golfe e falavam pra ele jogar, ele nunca jogou. Aí ele em 2015, né? Ele começou a jogar. 2015? Não, 2014 ele começou a jogar. E ficou alucinado. Você vai ver quando você for jogar que a gente disse que foi picado pelo mosquitinho. A pessoa fica alucinada, só pensa em golfe, só fala de golfe, só quer trazer todo mundo pra jogar golfe.